Hoje eu vou falar sobre o Deus de provisão, o nosso Deus, o nosso Pai. Mas antes disso, pegue a sua Bíblia. Eu gosto de fazer isso. Já copiei do nosso pastor Carlos Júnior. Eu acho essa confissão muito importante, porque ela nos comunica algo poderoso. Pegue a sua Bíblia, levante ela assim e repita comigo. Esta é a minha Bíblia. Ela é Deus falando comigo. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Amém? Pode guardar a sua Bíblia e aproveitar já abrir em Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada e vou ler também na nova tradução da linguagem de hoje. Então, Gênesis 22, 14, na atualizada, diz assim: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Amados, um dos nomes atribuídos a Deus no Velho Testamento é Jeová Irê, ou Jeová Jirê. E Jeová Jirê significa o Senhor proverá. E a primeira menção, a primeira vez que Jeová Jirê é mencionado na Bíblia é nessa passagem de Gênesis 22, 14. E foi Abraão quem deu esse nome ao Senhor. E essa passagem, ela conta a história de Abraão quando o Senhor pediu para ele sacrificar Isaac. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece essa história. Nós não vamos ler, mas depois você pode ler em casa. Está aí no Gênesis capítulo 22, você volta aí os versículos e vai estar lá a história. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac no monte Moriá. E aí, como diz a história, Abraão levou Isaac para o monte Moriá. E quando chegou no monte, na hora de Abraão tirar a vida de Isaac, conforme o Senhor havia instruído a ele, havia pedido, Deus falou com ele e disse: não faça isso. Não tire a vida do menino. E quando ele olhou para trás, tinha um animal, um carneiro, um bode, não lembro mais qual era o animal, mas tinha um animal lá. E aí Deus disse: pegue o animal e sacrifique ele, não o seu filho. E interessante que quando ele subiu, não tinha nada. Não tinha nada. Só Isaac mesmo, para sacrificar. Mas depois, quando ele se moveu, quando ele levantou a mão para fazer aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, a provisão chegou. E Isaac continuou vivo. E quem foi sacrificado foi o animal. E aí, a Bíblia diz no versículo 14 que ele pôs o nome naquele lugar de Jeová Jirê. Ou seja, o Deus que provê, o Deus que dá a provisão. E na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: grave isso. Na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. E quando eu estava lendo essa passagem, esse trecho me chamou a atenção. Na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso.
Mas como assim na montanha? Então quer dizer que Deus só provê se for lá no Monte Moriá? Porque a montanha que Abraão estava falando era o Monte Moriá, o lugar onde Deus mandou ele ir com Isaac. Então quer dizer que Deus só provê se a gente estiver lá no Monte Moriá? Não, de forma alguma. Deus provê na sua vida? Você tem visto a provisão de Deus na sua vida? Eu tenho visto a provisão de Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Queridos, quando ele diz, na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso, ele está dizendo, no lugar de obediência, Deus provê. A montanha era o lugar de obediência para Abraão. Era o lugar que Deus tinha falado para ele ir e sacrificar o filho dele. A montanha não era só uma montanha, era o lugar de obediência. E eu vou dizer mais uma vez para você entender. O lugar de obediência é um lugar onde Deus provê tudo o que nós precisamos. Amém? Aleluia, glória a Deus. No lugar de obediência, amados, Deus nos dará tudo o que for preciso. Ele está dizendo hoje para nós, está falando conosco aqui hoje. Se nós estivermos no lugar onde Deus nos mandou estar, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, o que nós precisarmos naquele momento que Abraão precisava era de alguém, de algo para substituir o filho dele no sacrifício. Nada tinha quando ele subiu naquela montanha, mas do nada também a provisão chegou. Sem nenhuma lógica, o animal apareceu naquela montanha. E no lugar de obediência, Deus provê tudo aquilo que nós precisamos. Mesmo aquilo que na nossa lógica, no nosso entendimento, não está no contexto. Mas Deus provê de forma sobrenatural, assim como Ele proveu para Abraão. Ele é o nosso Jeová Jireh. E Abraão, queridos, é um grande exemplo de obediência para nós. Ele é um grande exemplo não apenas de fé, porque com certeza ele é um grande exemplo de fé. Mas, além disso, ele é um grande exemplo de obediência. Abra lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Se a mídia tiver essa versão aí, pode projetar. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Só um minuto que saiu aqui. Diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Imagine, Deus fala com Abraão: saia da sua terra, saia de perto dos seus pais, do lugar do seu conforto, do lugar que está tudo bem, que você já está acostumado a viver, que sua provisão está chegando, que você já tem um emprego, que você já tem tudo que você precisa para viver bem. E ainda mais um detalhe, está perto da sua família, está ali perto dos seus, das pessoas que você ama. E Deus disse: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Já pararam para pensar nisso? Ele ia mostrar ainda. Eu fico imaginando Abraão dizendo a Sara, chegando para Sara e dizendo assim: ó, Sara, agora Deus falou comigo e a gente vai embora. E Sara diz: para onde, Abraão? A gente vai embora. Deus falou. Aí ele olha para ela e diz: sei não. Ele ainda vai mostrar. Pega as coisas,
Junta tudo, junta os cacos aí tudo, junta as tendas, fecha tudo e vamos embora. Para onde eu não sei. Ele ainda vai mostrar. Que interessante, que fé, gente. Que fé. Que confiança. Você sair da sua terra, da sua casa, sem saber para onde vai. Deus está dizendo assim, eu vou te mostrar, apenas confia. Junta tudo e vai. Eu vou mostrar. E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele nem sabia para onde estava indo. Mas ele juntou tudo e foi. Porque ele não sabia para onde estava indo. Mas ele sabia quem ia com ele. E quem ia com ele era Jeová Jireh. O Deus que provê todas as coisas. Tudo que ele precisasse, Deus ia dar. Deus ia mandar, Deus ia prover. Porque ele estava obedecendo. E no lugar de obediência, Deus dá a provisão. E foi exatamente isso que aconteceu. Quem confia, queridos, quem confia no Senhor, simplesmente obedece. Não pergunta o porquê, nem o como, nem quando. Simplesmente obedece. Vai. Meu esposo já esteve aqui antes de mim, eu não sei se ele já contou que nós não somos daqui. Nós somos do sertão de Pernambuco, da cidade de Afogados da Engazeira. E quando Deus falou conosco, para nós virmos embora para Recife, foi basicamente assim, como ele falou com Abraão. Ele disse, junta as coisas e vá-se embora. E no nosso entendimento, nada fechava. Porque nós tínhamos casa própria, nós tínhamos a nossa empresa, nós tínhamos as nossas mães, ele a dele, eu a minha, todo mundo perto, a nossa família. E como assim, juntar as coisas e vai embora para Recife? Se aqui a gente não conhecia ninguém, se quando a gente foi para fazer as contas, quando a gente foi para o papel, porque todo ser humano é assim, né? Vai logo fazer as contas, para ver se o dinheiro que ganha vai dar para pagar tudo, né? E a gente foi logo fazer as contas, somar tudo. Eita, será que vai dar para pagar? Apartamento, escola de menino, que lá era um valor, aqui ia triplicar de valor. Despesa, tudo. Eita, e agora? Vamos somar tudo. Nada batia. Nem pensem que batia essa conta, porque nunca que ela batia. Mas Deus continuava dizendo, o tempo de vocês aqui acabou. Vão embora. Junta as coisas e vão embora. E nós resolvemos obedecer. Juntamos os cacos, como diz a história lá no sertão. A gente tem uma história de juntar os cacos. Juntamos os cacos e viemos embora. Deixamos tudo para trás. E viemos na expectativa de que o Senhor ia prover todas as coisas. E hoje não vai dar tempo eu contar o desenrolar dessa história, eu conto. Hoje não vai dar tempo, é muita coisa para falar. E sabe, queridos, na contramão do mundo, nós obedecemos. E na contramão do mundo, Abraão obedeceu. Porque de acordo com as ideias e concepções do mundo, a gente só pode fazer algo quando a gente tem uma segurança concreta. Se Abraão fosse pelos ideais e as concepções do mundo, ele só poderia sair de casa quando ele soubesse para onde ir. Quando ele soubesse para qual cidade, para qual terra ele ia. Mas as coisas de Deus não são assim. As coisas com o Senhor são na contramão do mundo. O mundo diz... Vê o chão, quando tu vê o chão, tu coloca o pé. Não sei se você já ouviu essa frase. E Deus diz, não. Primeiro você bota o pé. Depois eu coloco o chão. Aleluia! Primeiro você dá o passo. Quando Deus diz, faça isso, primeiro você dá um passo. Quando você der um passo e mostrar para Ele que você está confiando naquilo que Ele mandou você fazer, aí Ele vem e bota o chão. Aleluia!
Sabe, pastor Humberto disse uma frase essa semana que me marcou muito. Ele disse assim: o ser humano geralmente resiste a tudo aquilo que não pode entender ou compreender. Mas quando Deus quer fazer algo através de nós, Ele vai nos mandar fazer coisas que estão além do nosso entendimento. Deus sempre faz assim, queridos. Sempre faz assim. Sabe por quê? Porque Ele quer a glória para Ele. Não é para a gente. Deus nos desafia todos os dias a dar um passo de fé. A descansar, confiando que Ele é o nosso Jeová Jireh. Que Ele é aquele que provê todas as coisas. Amém? Abra lá em Gênesis, no capítulo 12. Está aberto já, né? Vamos lá para o versículo 4. Nova tradução na linguagem de hoje também, Mídia. Mesma versão, por gentileza. No versículo 4. Capítulo 12, versículo 4. Então, como eu disse, Abraão foi. Ele não sabia para onde ia, mas ele foi. Foi confiando no Jeová Jireh. E diz assim: partiu, pois, Abraão. Abraão tinha 75 anos, quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Pule lá para o versículo 9 agora. Ele foi e ele chegou num lugar. E aí na terra que ele chegou, estava tendo uma grande fome. Estava tendo uma grande seca. Lá no versículo 9, vamos lá. 12, 9. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Então ele chegou num lugar e estava seco. Não tinha provisão, não tinha nada. E aí ele decidiu ir para o Egito. Como vocês sabem, o Egito era um lugar não muito adequado para quem servia a Yahvé, para quem servia a Deus naquela época. Foi lá no Egito que os israelitas foram escravizados. Então, mas ele decidiu ir para o Egito. Ele decidiu ir para lá porque era lá que tinha condições de sobrevivência, era lá que tinha comida. Pule lá para o versículo 14. E aí você vai ver como o favor de Deus, independente do lugar, só porque Abraão estava em obediência, como o favor de Deus o acompanhava, mesmo no Egito. Versículo 14. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Versículo 16. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Imagine. Chegou lá na terra, não tinha nada. Nada. E ele disse: e agora? Vou para o Egito. Lá é onde está tendo provisão, vou para lá. Chegou no Egito, só porque a mulher dele era bonita, ele começou a receber favor aos olhos do rei do Egito. E o rei do Egito deu a ele, por causa dela, porque a mulher dele era bonita. O rei deu a ele ovelha, boi, jumento, escravo, escrava, jumenta. Imagine quantas coisas ele recebeu que estavam fora do entendimento. Porque jamais, eu tenho certeza que jamais Abraão iria imaginar que só porque a mulher dele era bonita, o rei ia achar favor diante do rei e ia ganhar tanta provisão. No mínimo que ele imaginou era o quê? Que ele ia ter que trabalhar. Mas no lugar de obediência, Deus dá a provisão. Ele não precisou fazer nada.
Ele só precisou chegar lá quando o rei viu a mulher dele, porque ela era bonita. O rei favoreceu ele. Ele não se apoiou no próprio entendimento dele. E é isso que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5. Pode projetar, por favor, Mídia, esse versículo? Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Confiar. Confiar no Senhor, amados. Aleluia. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Se Abraão tivesse se apoiado no próprio entendimento dele, ele jamais teria saído do lugar onde ele estava. Se nós tivéssemos nos apoiado no nosso entendimento, na matemática, na soma, nós nunca tínhamos saído de onde nós saímos, de onde nós viemos, da nossa terra. Nós teríamos ficado lá, mas nós não estávamos vivendo, provando e vendo o favor de Deus nas nossas vidas. Porque nós não estaríamos no lugar que Deus queria que nós estivéssemos. E todas as vezes que Deus for nos mandar fazer algo, lembre-se disso, tome nota. Todas as vezes que Deus te mandar fazer algo, isso vai atravessar o teu entendimento. E isso vai estar acima da tua noção, da tua lógica, do teu raciocínio. Nunca ache que Deus vai te mandar fazer algo que aos teus olhos seja muito fácil, seja simples demais de resolver. Deus sempre vai te mandar fazer algo que vai desafiar a tua lógica, que vai desafiar o teu entendimento, para que você demonstre que a sua confiança está nele e não na tua capacidade, para que você mostre que a tua confiança está na palavra dele e não no teu trabalho, no teu emprego, no teu suor, na tua inteligência. Deus nunca vai fazer coisas que não glorifiquem a Ele, mas glorifiquem a nós mesmos. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. A glória é toda dEle. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Eu não ia contar não, mas está muito forte. Eu vou ter que parar aqui e vou contar. Posso, amor, contar o testemunho? Eu não ia contar, não estava no meu script. Mas está muito forte, eu vou falar. Ainda tem um tempinho. Sabe, queridos, sobre se apoiar no nosso próprio entendimento, isso está muito forte. Certamente tem pessoas aqui que Deus já falou com você para fazer algo. E você está resistindo, porque está se apoiando no seu entendimento. Não está batendo, as contas não batem, você não se acha capaz. Mas sabe, queridos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele vai muito além do que a nossa capacidade pode imaginar. E nós viemos embora para cá, juntamos as coisas, viemos embora. Minha mãe até aceitou bem, ela conhece a palavra da fé, graças a Deus. Ela também congrega no Verbo da Vida. Nós congregávamos no Verbo da Vida lá de Afogados da Engazeira. A mãe de Yuri resistiu um pouco, ela é nova na fé, recebeu o Senhor há pouco tempo, então
ela olhava para a gente e dizia, vocês são loucos, como é que vocês vão fazer uma coisa dessa? Mas até aí tudo bem. A gente só vinha embora. O melhor ainda estava por vir. Vocês vão entender. E aí a gente veio embora e somamos, fizemos as contas, nada batia, nada somava. E a gente disse, vamos vender a casa. Vamos vender a casa, porque se a gente não vender a casa, as contas não vão bater. Como é que a gente vai pagar a escola dos meninos? Como é que a gente vai pagar apartamento? Não batia. E a gente decidiu vender a casa. Colocamos a casa à venda. A gente veio embora, passou um mês, chamamos a imobiliária avaliou a casa, uma casa muito boa, modéstia à parte, mas muito boa, bem estruturada. A imobiliária disse, oxe, vai vender rápido essa casa de vocês. Não dou um mês, essa casa está vendida. E nós, eita, glória a Deus, vai dar tudo certo. Oxe. No instante a gente vai vender essa casa, a gente vai ficar tranquilo, não vai precisar se aperrear com nada. Mas nós estávamos nos apoiando no nosso entendimento. Nós estávamos confiando nas nossas condições, naquilo que a gente tinha em mãos, naquilo que nós já tínhamos e não no Senhor. Então, botamos a casa para vender. Passou um mês, nada. 5 pessoas foram olhar a casa, ninguém queria. 2 meses, nada. E a gente, meu Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor mandou a gente vir. Disse que ia prover, ver como o ser humano é. Gosta de botar Deus numa caixinha. O Senhor disse que ia prover todas as coisas. A gente botou a casa para vender e a casa não está vendendo. Como é que vai ser essa provisão? Vai vir de onde esse dinheiro? Se a casa não vende. 3º mês. E nada da casa ser vendida. Continuava lá e a gente continuava preocupado porque as contas não batiam. Decidimos orar. Sentamos um dia à noite na sala do apartamento. Vamos conversar com o Senhor e saber o que é que está acontecendo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Em tudo que você for fazer, em tudo que você for propor a fazer, pergunte a opinião do Senhor. Nós não perguntamos. Nós não perguntamos a Ele se o que Ele queria era que a gente vendesse a casa. A gente simplesmente se apoiou no nosso entendimento e botou a casa para vender, porque na nossa conta era assim que as coisas iam acontecer. Mas a palavra diz que a gente deve primeiro reconhecer o Senhor, ou seja, perguntar a Ele a sua opinião. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, para nos dar a direção, para nos dizer qual é o caminho que a gente deve seguir. 3º mês, nada. Fomos orar, conversar com o Senhor. E o Senhor simplesmente respondeu: eu nunca disse a vocês que era para vocês venderem a casa. Tome essa. Eu nunca disse a vocês que era para vocês venderem a casa. Não foi assim? Mas não parou por aí, não. Ele disse: o que vocês vão fazer é ofertar a casa. Aleluia! Foi com essa cara aí que vocês estão que a gente ficou. Hã? Como assim? Ofertar, Senhor? Como é que a gente vai ofertar a casa e a gente vai viver de quê? Como é que a gente vai viver aqui? Não. Yuri, isso deve ser Satanás falando. Não tem condições, não. Vender dar a casa? Ofertar? Não tem condições, não. E aí, claro, a carne vai dizer tudo.
E me entenda, queridos, pelo amor de Deus, me entenda. Eu não estou aqui dizendo que é para você dar a sua casa. Pelo amor de Deus, não vá sair daqui, não. É o nosso testemunho, é a nossa experiência pessoal. Deus tem uma experiência específica para cada um de nós. Amém? Então, passou aí uns 15 dias. Yuri não conseguia nem dormir direito. Eu só pensava nisso. E aí a gente foi tentando entender, aceitar aquilo que Deus tinha falado para nós. E nós decidimos, finalmente, obedecer. Obedecer. Decidimos finalmente confiar no Jeová Jirê, naquele que provê todas as coisas lá no monte, ou seja, no lugar da obediência. Aquele que proveu o animal para Abraão, mesmo quando Abraão já ia finalizar tudo, Deus mandou a provisão. Nós decidimos confiar no Jeová Jirê. E o Senhor nos mostrou quem era o casal que nós tínhamos que ofertar a casa. E nós voltamos lá no sertão e concluímos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Aleluia! Pode dar um glória a Deus bem forte aí. E nós concluímos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Entregamos a casa ao casal que o Senhor nos mostrou. E não vou dizer para vocês que a carne não tremeu, não. Eu sei que a de Abraão também tremeu igual a nossa. Porque imagine aí, se Deus olha para tu e diz, leva teu filho lá no monte e mata ele, me entrega ele. Eu quero ele, sacrifica ele. Imagine aí. A nossa carne tremeu e eu sei que a de Abraão também tremeu. Mas a gente decidiu não se apoiar no nosso próprio entendimento. Nós decidimos obedecer e fizemos isso. Amados, não deu um mês. Tem um detalhe importante que eu esqueci de falar. Quando Deus falou conosco para a gente vir embora para cá, a gente tinha perdido um dos contratos que nós tínhamos na nossa empresa. Então, deu um choque e deu um desfalque muito grande para a gente, financeiramente falando. Então, a gente somou tudo, não tinha condição, mas a gente resolveu obedecer. Não deu um mês que a gente entregou a casa. Um mês só. As portas se abriram. As portas se abriram de uma forma que vocês não podem imaginar. Nem a gente conseguia entender. Nem a gente conseguia entender de onde estava vindo tanta coisa, tanto contrato, tanta oportunidade, tanta ligação, tanta mensagem. Eu quero ver vocês venham aqui, a gente quer fechar um contrato, a gente ficou sabendo de vocês, não sei de onde, com uma pessoa que a gente nunca nem tinha visto, e a gente quer vocês, a gente quer contratar vocês, venham aqui. E queridos, nós provamos e vemos, e continuamos provando e vendo da bondade, da provisão de Jeová Jirê. Coisas sobrenaturais têm acontecido nas nossas vidas. Coisas sobrenaturais que estão além do nosso entendimento, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor agora. Aleluia, glória a Deus, obrigada, Senhor, obrigada por essa palavra, Pai, obrigada porque o Senhor é o Deus de provisão, Tu és o nosso Jeová Jirê, aquele que provê tudo aquilo que nós precisamos. Sabe, queridos, essa história está no Velho Testamento, e muitas vezes as pessoas se perguntam, mas isso aí é Velho Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Aonde é que Jeová Jirê está no Novo Testamento? Porque a gente só encontra a palavra Jeová Jirê no Velho Testamento. Mas para finalizar, abre lá em Hebreus capítulo 1, no versículo 1.
Hebreus, capítulo 1. Pode ser na Almeida Revista Atualizada. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia! Deus tem nos falado neste tempo através de Jesus Cristo. Deus tem nos falado neste tempo através de Jesus Cristo. E aonde está Jeová Jirê no Novo Testamento? Está nas bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho. Aquela família precisava naquela hora de vinho. E o vinho chegou porque Jesus estava lá. Sabe onde Jeová Jirê está no Novo Testamento? Na mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher precisava de cura. Aquela mulher precisava de um milagre. E o milagre dela chegou porque Jesus estava lá. Jeová Jirê está na multiplicação dos pães. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia! Queridos, Deus está dizendo para você hoje. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Deus está dizendo para você hoje. O que é que você precisa que eu seja para você? O que você precisa que eu faça? O que você precisa que eu faça? Eu sou Jeová Jirê. Se você estiver no lugar de obediência, se você estiver no lugar que eu quero que você esteja fazendo aquilo que eu quero que você faça, eu vou prover tudo aquilo que você precisa. Pois não existem impossíveis para Deus. Não há nada demasiadamente grande que Deus não possa fazer. Não há nada demasiadamente grande que Deus não possa fazer, queridos. O que você está precisando hoje? O que você precisa que Deus faça por você hoje? Essa história que eu contei aqui hoje, ela não diz respeito só a financeiro, não. Jeová Jirê provê tudo. Tudo que nós precisarmos. É cura que você precisa, é cura que Ele vai prover. É de um emprego que você precisa, é um emprego que Ele vai te dar. É o que você precisa hoje? Ele está te perguntando o que você precisa que eu faça hoje. Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo agora. O que você precisa que eu faça hoje? Baixe sua cabeça. E se você precisa de algo, diga a Ele agora aí. Seja específico com o Senhor. Diga a Ele o que você precisa hoje e agora. Ele quer ouvir, porque Ele quer prover. Ele quer te mandar aquilo que você precisa. Ele quer prover aquilo que você precisa. E se você estiver confiando nele, não no seu entendimento, mas se você estiver confiando nele, já é. Já está feito. Já aconteceu. Se você estiver confiando nas suas posses, pode ter certeza, não vai acontecer. Mas se você estiver confiando nele, no Jeová Jirê, já aconteceu. Pois não existe nada impossível, nem grande demais, que Ele não possa fazer. Amém? Seja abençoado com essa palavra. Que vocês provem nessa semana da bondade, misericórdia e provisão do céu. Em nome de Jesus. Aleluia.